Bom dia, nono ano, tudo bem? Nós vamos completar aqui, as nossas videoaulas da sexta-feira, fazendo a correção da última atividade das que foram solicitadas na segunda. Lá no livro Gênero, Leitura e Análise, eu pedi a vocês que fizessem a leitura desse texto e a realização das atividades. O texto é uma notícia, um gênero que nós estamos conhecendo hoje, né? Notícia: erro do capitão provocou a morte de quase 800 imigrantes. Está lá no livro Gênero, Leitura e Análise. Relembrando, peguem o livro de vocês, façam a leitura do texto comigo e a correção das atividades, certo? E não deixe as atividades acumularem. Tire foto, mande por e-mail, tá bom? Vocês que não estão indo para as aulas presenciais, porque na aula presencial eu olho. Mas se você não está participando dessas aulas, você tem que tirar foto da atividade e mandar, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer a leitura desse texto, dessa notícia e posteriormente a correção das atividades. É o quarto capítulo já do livro Gênero, Leitura e Análise. O gênero textual trabalhado é a notícia, como nós vimos, é um gênero que tem aí um compromisso com a realidade. Então, ele vai tratar aqui de fatos reais, de forma clara e objetiva e concisa. Então, vamos lá. Texto 1. O erro do capitão provocou a morte de quase 800 imigrantes. O náufrago do barco no litoral da Líbia foi o incidente mais mortífero no Mediterrâneo já registrado. Publicado em 21/4/2015, às 9h38. Veja só. Então, é uma notícia de um acontecimento aí de 6 anos atrás, já tem um tempo. Na época era atual, hoje não é mais, mas para objeto de estudo aqui e análise por nós vamos utilizá-la, né? Aí nós temos de cara uma imagem de imigrantes que tentavam chegar à Grécia são resgatados após náufrago. O barco naufragou depois de ter colidido com o cargueiro português que tentava socorrê-los. O capitão da embarcação, lotada com centenas de imigrantes e que naufragou no fim de semana, foi designado pela Procuradoria italiana como o único responsável pela tragédia, uma das piores já ocorridas no mar Mediterrâneo. Ainda abalados e exaustos, os sobreviventes desse novo desastre marítimo, que supostamente matou 800 pessoas, chegaram nesta terça a Sicília, ao mesmo tempo que 2 traficantes de seres humanos foram presos. A responsabilidade do capitão do barco, um tunisiano de 27 anos, Mohamed Ali Malek, é inquestionável, segundo a Procuradoria de Catânia, na Sicília, já que o homem provocou o náufrago por ter sobrecarregado o barco e se mostrar sem condições de realizar manobras adequadas. Essa catástrofe tem 2 causas principais, segundo a Justiça em um comunicado. Por um lado, as manobras equivocadas decididas pelo comandante do barco, que em uma tentativa de abordar o cargueiro que acudiu em socorro, provocou a colisão com essa embarcação maior, afirmou a fonte. Por outro lado, o excesso de passageiros no barco, que perdeu o equilíbrio por causa dessas manobras equivocadas e pelo deslocamento dos imigrantes a bordo. Acrescentou: o barco afundou por esses motivos, enfatiza o texto. A Procuradoria também destaca que o cargueiro português que tentou socorrer os imigrantes não contribuiu em absoluto para o naufrágio. O balanço oficial da tragédia é de 24 mortos e 28 sobreviventes, mas o número de desaparecidos soma cerca de 800 pessoas, entre elas crianças e mulheres, segundo organizações humanitárias internacionais. Presos no porão.
A justiça não confirmou essa cifra, mas calcula em 850 o número de imigrantes a bordo da embarcação, com base em relatos dos sobreviventes e estimativas da tripulação da embarcação portuguesa. Somente 24 corpos foram recuperados, e esse pequeno número de sobreviventes é explicado pelo fato de que muitos imigrantes, em sua maioria mulheres e crianças, estavam presos no porão do barco. A investigação prosseguirá para determinar o número de mortos, inclusive procedendo à recuperação dos restos da embarcação. O chefe de governo italiano, Matteo Renzi, aludiu a essa possibilidade para dar uma sepultura decente às vítimas. Havia um pouco mais de 800 pessoas a bordo, entre elas crianças de 10, 12 anos. Havia sírios, eritreus, somalis, saíram no sábado, às 8 horas, de Trípoli. Segundo Carlota Sami, porta-voz na Itália do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. O porta-voz da Acnur, Adrian Edwards, por sua vez, declarou que o naufrágio do barco no domingo, frente ao Liberal da Líbia, é o incidente mais mortífero no Mediterrâneo já registrado. Essa cifra foi confirmada por um porta-voz da Organização Internacional para as Migrações, OIM, Flávio Di Giacomo. A OIM informou ainda que mais de 1.750 imigrantes perderam a vida no Mediterrâneo no decorrer do ano, um número 30 vezes maior que no mesmo período de 2014. E aqui nós temos uma imagem de imigrantes que esperam para desembarcar de navio militar após operação de salvamento no porto de Salerno, no sul da Itália. Com a mais recente contagem, a OIM calcula que o número de mortos desde o início de 2015 é atualmente 30 vezes superior ao de 2014. Nesse mesmo período, quando foram assinalados 56 mortes de imigrantes no Mediterrâneo, declarou o porta-voz da OIM, Flávio Di Giacomo, em Genebra. A OIM teme que o total de 3.279 mortes de imigrantes em 2014 seja superado este ano em algumas semanas e possa alcançar os 30 mil até o final do ano, se nos basearmos no balanço atual, acrescentou. Segundo Edwards, apenas no mês de abril foram 1.300 mortos, o que estabelece um trágico recorde de mortes. Medidas da UE. Na véspera, a União Europeia convocou uma cúpula de chefes de Estado e de governo e revelou um plano de ação para tentar dar respostas ao drama dos imigrantes no Mediterrâneo. O plano de ação apresentado pela Comissão Europeia possui 10 pontos, que incluem reforçar as operações de controle e resgate para responder à situação de crise migratória. Esse plano será apresentado na quinta-feira aos chefes de Estado e de governo da União Europeia, durante a cúpula extraordinária, informou a comissão em um comunicado. Não podemos continuar assim. Não podemos aceitar que centenas de pessoas morram tentando atravessar o mar para chegar à Europa, afirmou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, ao anunciar essa reunião extraordinária dos chefes de Estado e de governo. A reunião foi pedida no domingo pelo chefe do governo italiano, Matteo Renzi, com apoio de outros dirigentes, após o naufrágio. O plano apresentado também propõe a apreensão e a destruição de embarcações
utilizadas para transportar os migrantes, o reforço da cooperação entre as organizações europeias e um programa para deportação rápida dos candidatos à imigração não autorizados a permanecer na União Europeia. Então, esse texto ele está disponível aí neste link, que está logo abaixo do texto, e nós vamos passar aí para as questões, né, para refletir o texto. 1. Que fato chama a atenção do leitor quanto às circunstâncias em que se deu o naufrágio do barco frente ao litoral da Líbia, no Mediterrâneo? Nós vimos que a notícia, na nossa videoaula teórica aí sobre a notícia, nós vimos que ela precisa chamar a atenção do leitor, né? Então, o autor da notícia, ele precisa ficar atento, né, e buscar utilizar ali recursos e informações que façam isso, né, que chamem a atenção do leitor para toda a notícia. Então, ali no início do texto, né, nós vimos em relação a essa circunstância que se deu o naufrágio, né, como que esse naufrágio ele aconteceu. Uma das coisas, né, uma das informações ali que nos chamam a atenção é o fato dessa embarcação ter colidido naquela que ia justamente socorrê-los, veja só, né? Então, o fato de que o barco naufragou depois de ter colidido com um cargueiro português que tentava socorrer as pessoas, né? Veja aí uma situação que acaba sendo bem irônica, né? A embarcação, né, o cargueiro que iria socorrê-los acabou sendo aí um dos elementos do acidente. Não que, como há informação aqui no texto, não que ele tenha sido o culpado, né? Nós vimos ali que o capitão é que foi indicado como responsável, mas ironicamente o barco colidiu aí nesse cargueiro. Segunda questão. Quais seriam as causas do naufrágio segundo a Procuradoria de Catânia, na Sicília? Bem, veja só que são informações específicas, né, que as questões estão pedindo, né? Questões de dados e informações aí sobre o fato. Então, qualquer coisa vai voltando na notícia ali para identificar. Mas foram duas causas, né, principais ali, todas culpa do capitão, né? Primeiro, as manobras, né, arriscadas que foram feitas e também o excesso de pessoas, né, nessa embarcação. Então, uma seria o excesso de pessoas no barco e a outra as manobras imprudentes do capitão da embarcação ao tentar abordar o cargueiro que tentou socorrer as pessoas. Veja só. Então, foram essas duas causas principais apontadas ali: excesso de pessoas e manobras imprudentes arriscadas. 3. Que argumento legal garante o não envolvimento do cargueiro português no naufrágio do barco no mar Mediterrâneo? Veja, se vocês forem lá no texto, se vocês não recordarem, forem lá no texto observar, a própria procuradoria, né, da Catânia, que responsabilizou, apresentou essas causas e responsabilizou o capitão, vai dizer que o cargueiro português que tentava socorrê-los não foi responsável aí por esse trágico acidente, né? Então, do ponto de vista legal, o que atesta a não participação do cargueiro português no naufrágio é a palavra da Procuradoria de Catânia, segundo a qual não contribuiu em absoluto para o naufrágio. Então, a Procuradoria vai dizer, né, que o cargueiro ele não contribuiu em absoluto para esse naufrágio. Quarta questão. Se a justiça estima que o número de imigrantes chegue a 850, por que só poucos corpos foram recuperados? Então, há ali, né,
havia, né, a estimativa de que cerca de 850 pessoas estavam ali no barco, né? Ali poucas foram encontradas mortas, cerca de 50 pessoas, né? 24 corpos, salvo engano, e os demais vivos, né? Ou o contrário. E o restante, as 800 pessoas, né? A probabilidade, né, delas estarem ali em um porão, né? Nós temos essa informação lá no texto. Embora o número de imigrantes chegue a 850, poucos corpos foram recuperados porque a maioria deles, composta de mulheres e crianças, ficou presa no porão do barco. Veja, o barco naufragou, eles estavam presos ali no porão. 5. O que estaria motivando todo esse processo migratório no Mediterrâneo? Embora o texto não deixe claros os motivos de tantas pessoas se arriscarem no Mediterrâneo para chegarem à Europa, tudo indica que os imigrantes procuram melhores condições de vida, sem guerra, sem fome, sem desemprego. Pessoal, o que leva a pessoa a sair de onde ela vive para outro lugar, né? Migrar de um lugar para outro. A busca de melhores condições de vida, né? Oportunidades de emprego, né? Sair da fome, da seca, das guerras, né? Principalmente. Então, por mais que não esteja claro ali a motivação, essas são as motivações, os motivos que levam as pessoas a imigrarem. E, por fim, antes de encerrarmos aí de vez a nossa videoaula de correção, nós temos ali um quadrinho, né? Outras fontes. Persépolis, de Marjane Satrapi, ou Satrapi. Marjane Satrapi tinha apenas 10 anos quando se viu obrigada a usar o véu islâmico numa sala de aula só de meninas. Nascida em uma família moderna e politizada, em 1979 ela assistiu ao início da revolução que lançou o Irã nas trevas do regime xiita, apenas mais um capítulo nos muitos séculos de opressão do povo persa. 25 anos depois, com os olhos da menina que foi e a consciência política à flor da pele, da adulta em que se transformou, Marjane emocionou leitores de todo o mundo com essa autobiografia em quadrinhos. Em Persépolis, o pop encontra o épico, o Oriente toca o Ocidente, o humor se infiltra no drama, e o Irã parece muito mais próximo do que poderíamos suspeitar. É uma ótima leitura, sobretudo nesses tempos difíceis de imigrantes e refugiados. Então, é uma indicação de uma autobiografia aí da Marjane Satrapi. Bom, fica aí essa sugestão de leitura. Essa é a capa do livro. Pessoal, plantão de dúvidas das 7 às 11, não esqueça. E-mail para o envio das atividades, maxnayara@yahoo.com. Até hoje tem gente que ainda confunde aí esse e-mail, tá bom? Preste atenção, principalmente aqui, ó, no Yahoo. Não é Gmail, tá? É Yahoo, maxnayara@yahoo.com, tá? Pessoal, desejo que vocês tenham um ótimo dia, um excelente final de semana, bom descanso para vocês, viu? E até a semana que vem, até a próxima aula.